Daí, pessoal, mais uma resolução. Em relação ao paralelepípedo retângulo de dimensões 8 centímetros, 10 centímetros e 15 centímetros, assinale o que for correto. Aí tu observa que eu tenho aí 6 afirmativas a respeito desse paralelepípedo e cada afirmativa tem um valor. Afirmativa com valor 0,1, com 0,2, com 0,4, com 0,8 e 16 e 32. E aí o tipo de resolução para essa questão é que a resposta se dá pela soma daquelas afirmativas que forem verdadeiras. Então, nesse espaço de resposta aqui, eu vou colocar a soma das verdadeiras, ok? Então, eu vou analisar uma a uma, verificando se ela é verdadeira ou falsa. Para isso, eu coloquei cada afirmativa em uma lâmina separada. Então, eu vou analisar aí a primeira afirmativa, que é a respeito da soma das arestas. Então está dizendo aí que a soma de todas as arestas é 132. Então coloquei já o paralelepípedo com as dimensões. Vou pensar, por exemplo, nesta aresta que mede 10. Observa que aqui é 10. Eu tenho 10 aqui atrás, também é 10. Aqui em cima é 10. E aqui na frente é 10. Então, olha só, eu tenho 4 arestas medindo 10. Então, eu tenho aí que será 10 vezes 4. 10 vezes 4. Então, já tenho aqui 40 centímetros. O mesmo se dá para o 15 centímetros. Eu tenho aqui 15 centímetros, aqui no comprimento, ó, 15, aqui outro 15 e aqui em cima também outro 15. Então, nota que o 15 eu também tenho acontecendo 4 vezes 15, 60 centímetros. E tem o 8 centímetros da mesma forma, eu tenho 8 aqui, um outro 8 aqui nessa altura, aqui também é 8 e aqui na frente também é 8. Portanto, eu tenho 8 acontecendo 4 vezes também. 8 vezes o 4, 32 centímetros. Então, a soma das arestas dar-se-á por 40 centímetros mais 60 centímetros e mais 32 centímetros. Somando isso, 40 com 60 dá 100, com 32, 132 centímetros. Portanto, a número 1 ela é verdadeira. Então, vou voltar ali para a lâmina 1 e vou assinalar que essa 1 aqui ela é verdadeira. Vou marcar assim, ó. Essa aqui ela é verdadeira. Vou análise da segunda. Se todas as arestas tiverem um acréscimo de 10% em suas medidas, o volume sofrerá um acréscimo de 30%. Essa alternativa ela é bem convidativa, né? Mas não é isso que acontece. Se eu aumentar 10% em cada medida, o volume aumentará mais do que esses 30%. Eu vou te explicar isso num formato algébrico aqui. Eu vou pensar assim, ó, eu tenho o volume desse paralelepípedo, vou chamar de volume normal ou volume 1, dado pelo produto das suas dimensões, que inclusive é uma das afirmativas lá no final, que seria 8 vezes o 10 e vezes o 15. Então esse é o volume do paralelepípedo, isso em centímetros cúbicos. Se eu aumento 10% em cada medida, o que é aumentar 10%? Vou fazer uma observação aqui, ó. Aumentar 10% é o mesmo que multiplicar o valor, multiplicar por 1,1. Sempre que tu quer aumentar 10% de alguma coisa, multiplica por 1,1, já vai resultar o valor com o aumento sobreposto. Então, significa que o volume 2 ele vai ser dado por 1,1 vezes o 8, aumentando 10% no 8, vezes a outra dimensão,
que seria 1,1 vezes o 10, que é o aumento na aresta de 10 centímetros, e vezes a terceira medida, que é 1,1, aumentando 10%, na aresta de 15. Então, esse volume 2, eu posso reescrevê-lo como 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, aqui, ó, esse vezes esse vezes esse, nota que tudo é produto. Então, dá para dizer que isso é 1,1 ao cubo, vezes 8 vezes 10 vezes 15. E 8 vezes 10 vezes 15, na realidade, é o quê? É o volume 1. Então, isso é 1,1 ao cubo vezes o volume 1. E aí, vou fazer esse 1,1 ao cubo. 1,1 vezes 1,1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1 vezes 1, 1. Isso vai dar 121. Como tem uma casa, outra casa, duas casas, 1,21. Então, 1,21 vezes o outro 1,1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Tenho aqui 1, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3, e aqui 1. Duas casas e aqui mais uma casa. Eu tenho três casas, 1, 2, 3, 1,331. Então, o volume 2, que é o volume decorrente do aumento das arestas, ele fica 1,331 vezes o volume 1. Ou seja, foi multiplicado por 1,33. Se fosse multiplicado por 1,3, isso dá um aumento de 30% realmente. Mas aqui foi multiplicado por 1,331. Então, o aumento gerado aqui não foi de 30%. O aumento foi de 33,1%. Então, esse é o real aumento. Se eu multiplico por 1,3, me dá um aumento de 30%. Multiplicar por 1,331, isso é aumento de 33,1%. Então, essa segunda não foi verdadeira. Essa segunda, ela é falsa. Então, essa aí eu não vou marcar lá no enunciado, lá no início, na lâmina inicial. Vou para a próxima lâmina, que vai observar a afirmativa com valor 4. Em relação ao paralelepípedo, retângulo de dimensões 8, 10 e 15, é o mesmo, né? Pergunta o volume, diz que o volume é 1.200. Essa aqui é bem fácil de afirmar. O volume de paralelepípedo é o produto das dimensões A vezes B vezes C. Volume é 10 vezes 15 vezes 8. Isso em centímetros cúbicos. Então, multiplico centímetro, centímetro, centímetro. Volume igual 10 vezes 15, 150. 150 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, me vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 1.200 centímetros cúbicos. Ok, então essa é verdadeira. O volume é realmente 1.200 centímetros cúbicos. Então vou lá para a lâmina inicial e vou marcar que essa, número 4, ela é verdadeira. Vou analisar agora a que tem valor 8. Então, que tem valor 8, essa aqui. Diz que a diagonal da face que tem as duas menores dimensões vale raiz quadrada de 41. Bom, qual é a face que tem as menores dimensões? As menores dimensões são 8 e 10. Então, por exemplo, essa aqui da frente, ó, que tem 10 e aqui de altura tem 8. Então, eu posso pensar nessa face aqui e vou calcular a diagonal, né? Ele quer a medida diagonal da face com dimensões menores. Então, essa diagonal aqui. Aqui é 10, que essa altura aqui é igual a essa, ó, 8, né? 8 centímetros.
E aí aplico aí o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, cateto 1 e cateto 2. A hipotenusa é o que eu quero descobrir, diagonal ao quadrado, igual 1 cateto 8, 8 ao quadrado, outro cateto 10, 10 ao quadrado, diagonal ao quadrado igual 64 mais 10 ao quadrado, 100, diagonal ao quadrado igual 164. Diagonal igual raiz quadrada do 164. Vou racionalizar, vou simplificar essa raiz, 164, fatório por 2 dá 82, por 2, 41, 41 é primo, dá por 41 que dá 1. Vai fechar, né? Diagonal igual raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 41. Raiz cancela com potência, esse 2 pula para fora da raiz, diagonal 2 raiz de 41 centímetros. Então realmente a número 8 também é verdadeira. Então lá na lâmina inicial eu vou colocar que essa número 8 também é verdadeira. Vou fazer agora a que tem valor 16, média aritmética das dimensões. Essa também é bem simples de ser feita. Média aritmética das dimensões. Embora aqui possa ter um pega-ratão, mas eu vou fazer primeiro normal. Média das 3 dimensões. Soma as 3 dimensões. 8 mais 10 mais 15. Soma e divide por 3. 8 mais 10, 18, com 15, 33. Divide por 3. E aí a média aritmética das dimensões, 11 centímetros. Essa também é verdadeira. Aqui eu disse que pode ter uma pegadinha, que é o seguinte, ele pode pedir a média aritmética das arestas. Se fosse média aritmética das arestas, somaria todas as arestas, que nós já fizemos isso na primeira, né? Somaria aqui 10, lá atrás mais 10, aqui mais 10, aqui mais 10, depois aqui 15, mais 15, mais 15, somaria todas as arestas, que nós vimos que dá 132, e aí 132 dividiria pela quantidade de arestas. A quantidade de arestas aí são 12. Então dividiria por 12 para dar a média. Ok? E aí dá para fazer isso já, né? Vou fazer com a letra um pouco melhor aqui, ó. Se eu somar isso dá 132, só vou confirmar contigo, ver se é 132 mesmo. Tá aqui, ó. A soma das arestas é 132 e a gente tomou como verdadeira. Ok. Então voltando aqui. Eu tenho que a soma das arestas é igual a 132 centímetros. Aí eu vou dividir pela quantidade de arestas, que são 12 arestas, né? Eu tenho aqui 4 arestas na base aqui, ó. Eu tenho 4 aqui. Tenho mais 4 em cima. 2, 3, 4. E tenho mais 4 na vertical, 4 arestas laterais. 2, 3, 4. Então são 12 arestas realmente. Então dividiria aqui por 12. 132 divide por 12. 13 por 12 dá 1, vezes 12, 12. Me sobra 1. 12, 12 por 12, 1, vezes 12, 12, resto 0. Aí a média das arestas seria 11 também, né? Também foi 11 aqui. Então a média também foi 11, ok? Então a média das dimensões igual a média das arestas, 11, e aí foi verdadeira? Foi verdadeira. Então a 16 é verdadeira, volto para cá. A 16 é verdadeira.
E aí diz que a área total é 700. Essa é a última. Deixa eu analisar aqui. A área total 700. O que é a área total? Bom, a área total eu posso fazer de forma intuitiva. Vou pensar nessa face da frente aqui, ó. Começar por essa, que ela é mais visual. Então ela tem um apelo didático mais interessante aqui. Eu tenho essa parede aqui, esta face lateral, ela mede 10, a gente viu que isso aqui é 8, então 10 vezes 8. Então essa face lateral é 10 vezes 8. Mas aí eu tenho lá atrás uma outra face lateral igual, que também é 10 vezes 8. Então como se fosse 10 vezes 8, e aí vezes 2. Aí mais essa outra parede aqui, ó. Essa parede aqui, ela é 15 vezes 8. 15 de comprimento, 8 de altura. Então ela é 15 vezes 8. E aí eu percebo que aqui atrás tem uma outra igual 15 vezes 8. Tem duas paredes iguais. Então isso é 15 vezes 8, também vezes 2. E aí, como é a área total, está faltando a tampa e o fundo. Essa tampa aqui, ela tem como valor de área 15 vezes 10, né? É comprimento vezes largura, 15 vezes 10. Lembra que esse pedaço aqui, ó, isso aqui mede 10. Então é 15 vezes 10. Isso aí é essa parte superior, a tampa. Aqui no fundo eu tenho outro 15 vezes 10. Então isso é 15 vezes 10 vezes 2. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 2, 160, mais 15 vezes 8 aqui dá 120, 120 vezes 2, 240, e aqui mais 150 vezes 10, 15 vezes 10 dá 150, 150 vezes 2 dá 300. Então a área total está resultando 160 com 240 dá 300, 400, 400 com mais 300 dá 700. Então tenho 700 centímetros quadrados, e essa 32 também ficou verdadeira. Então vou lá para o início, na lâmina inicial, e vou dizer que essa 32 também é verdadeira. Lembra que a resposta é a soma das verdadeiras. Então eu tenho 1, a outra é 4, a outra é 8, depois 16 e 32. Somando isso, eu tenho 5, 13, 19, 21, me vai 2. Eu tenho 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6. Vamos de novo, 1, 4, 5, 13, 13, 19, 2, 21, vão 2. Eu tenho aí 3, 6, 61. Então a soma ou a resposta aqui, 61. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.